Imagine entrar em uma sala comum. Não há cheiro forte de fumaça no ar. Não houve explosão. As cortinas de seda branca continuam balançando suavemente com a brisa que entra pela janela. Tudo parece normal. Mas ao olhar para o chão, o cenário muda drasticamente. Onde deveria estar uma pessoa, existe apenas uma pilha de cinzas finas acinzentadas. A cadeira de madeira ao lado está apenas levemente chamuscada. O teto não apresenta marcas de fuligem. Não houve curto-circuito. Não havia velas acesas. A vítima sequer fumava. A pergunta é simples, mas aterradora. Como alguém pode queimar até virar pó sem incendiar a própria casa? Esse é o mistério da combustão humana espontânea. Um fenômeno real, documentado ao longo de séculos, que desafia a lógica, a física e arrepia até os peritos criminais mais experientes. Agora, precisamos confrontar a ciência com o invisível. O corpo humano é composto por cerca de 70% de água. Tente queimar um pedaço de carne crua e você verá como é difícil. Ela chia, solta vapor, resiste. Para cremar um adulto em um crematório industrial são necessários cerca de 1000 graus Celsius por pelo menos 2 horas contínuas. E ainda assim, nesses casos de combustão espontânea, o osso, a parte mais dura do corpo humano, é reduzido a pó. Isso exige uma energia térmica devastadora. O paradoxo perturbador é o seguinte: como gerar calor suficiente para pulverizar ossos sem derreter o plástico de um rádio que está a poucos centímetros do corpo? É como se o fogo fosse seletivo. Uma chama inteligente que consome apenas a biologia humana. Os relatos não são novos. Desde o século XVII, com registros como o Tratado de Incendies Corporis Humanis Sontanês, a humanidade cataloga esses eventos estranhos. Mas um caso específico, ocorrido em 1951, na Flórida, mudou tudo. Mary Reeser, uma mulher de 67 anos, foi encontrada reduzida a cinzas dentro de seu apartamento. Tudo o que restou foi seu pé esquerdo, ainda dentro de uma pantufa, praticamente intacto. O FBI foi chamado. Procuraram acelerantes como gasolina ou querosene. Não encontraram nada. O que encontraram foi um resíduo oleoso nas paredes, acima do local onde o corpo estava. A conclusão foi desconfortável. Mary Reeser não morreu em um incêndio. Ela foi o incêndio. E até hoje ninguém conseguiu explicar como isso aconteceu. Alguns sugeriram assassinato. Outros falaram em algo sobrenatural. Nenhuma teoria se sustentou completamente. Mas existe um caso ainda mais antigo e igualmente perturbador. Na Itália, séculos atrás, Cornélia Zangari Bandi foi encontrada morta em seu quarto. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum incêndio estrutural. Nenhuma explosão. O ar estava pesado, com um cheiro estranho, quase metálico. Os móveis estavam no lugar, as paredes intactas. Mas no centro do cômodo, o corpo havia sido quase totalmente consumido pelo fogo. Restavam apenas alguns dedos, a parte frontal do crânio e fragmentos dos pés e das pernas. O restante estava completamente carbonizado. Um pequeno lampião foi encontrado próximo ao local, mas não havia indícios que ele tivesse causado aquilo. O quarto estava coberto por fuligem escura, mas, de forma inexplicável, nenhum móvel estava queimado ou danificado. Relatórios da época descrevem que os sinais de queima estavam concentrados exclusivamente no corpo. O odor no ambiente foi descrito como tão anormal que chocou estudiosos contemporâneos. O efeito da queima era tão específico que até hoje não foi reproduzido de forma idêntica em laboratório. Naquele período, muitos acreditavam que o fogo poderia surgir quando algo espiritual entrava em colapso. Alma, energia vital, consciência. Para algumas tradições, o fogo era purificação. Para outras, punição invisível. Curiosamente, assim como em outros casos, não havia sinais de luta, dor extrema ou tentativa de fuga. Como se tudo tivesse acontecido rápido demais, ou como se a vítima simplesmente não pudesse reagir. Padres e cientistas foram chamados. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O caso permanece oficialmente em aberto até hoje. A ciência moderna tenta responder com a teoria do efeito pavio. A ideia perturbadora. A roupa funciona como o pavio de uma vela, enquanto a gordura corporal derretida age como a cera, alimentando uma combustão lenta e localizada. Em alguns experimentos, isso faz sentido, mas surge a pergunta que derruba a teoria. E quando não existe fonte de ignição? Em 2010, na Irlanda, o caso de Michael Faherty forçou um legista a tomar uma decisão raríssima. No atestado de óbito, ele escreveu oficialmente combustão humana espontânea. Não havia cigarros, não havia lareira acesa, não havia qualquer explicação plausível. O documento reconhecia, de forma explícita, que a ciência não tinha uma resposta. Se o efeito pavio precisa de uma faísca inicial, o que acontece quando essa faísca simplesmente não existe? Esse medo atravessa séculos e culturas. Da literatura de Charles Dickens até obras modernas como animes e séries, a ideia de que o próprio corpo pode se tornar uma arma contra si mesmo assombra a humanidade. Alguns pesquisadores sugerem que níveis anormais de acetona, uma substância inflamável, possam ter algum papel, mas nada foi comprovado de forma definitiva.
A verdade inquietante é simples. Nem todos os casos foram resolvidos. Existem lacunas, perguntas sem resposta. Porque os pés permanecem intactos em tantos casos. Porque o fogo não se espalha. Qual é o limite real dessa combustão? E, acima de tudo, o que impede que isso aconteça com qualquer um de nós? Às vezes, o mais assustador não é o sobrenatural. É quando a ciência olha diretamente para o fenômeno e admite: ainda não sabemos. A combustão humana espontânea permanece na fronteira entre o fato médico e o mistério absoluto. E agora eu quero saber de você. Você acredita que existe uma explicação física que ainda não descobrimos? Ou estamos lidando com algo que a ciência talvez nunca consiga explicar? Deixe sua teoria nos comentários. E se você não quer que este vídeo desapareça como esses casos, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo mistério.